De volta com a Lei Complementar número 75 e para falarmos das disposições estatutárias especiais. Percebam o seguinte, nós já analisamos aquilo que é mais importante, aquilo que tradicionalmente é mais cobrado sobre a organização do Ministério Público da União como um todo e os ramos do Ministério Público da União, tá? A partir de agora, nós vamos tratar de disposições estatutárias especiais para os membros do Ministério Público. Tradicionalmente, esse tipo de questão é mais cobrada em concurso para membro e não tanto para servidor do Ministério Público da União, tá? E mesmo assim, a gente precisa lembrar que muitos tópicos que estão inseridos aqui já estão no próprio texto constitucional. Daí a importância também de nós percebermos que existem necessidades de atualização do texto da Lei Complementar número 75 com a Constituição da República, tá? Muitas delas eu já fiz com vocês no decorrer do nosso curso, né? Analisando, por exemplo, a questão da remoção compulsória, a questão referente às garantias, às vedações impostas aos membros do Ministério Público. Mas para a gente finalizar, tá? Para a gente aí, né, fechar realmente com chave de ouro esse curso sobre a legislação aplicada ao Ministério Público da União, eu vou analisar os pontos mais importantes dessas disposições estatutárias especiais, tá? Vamos começar com a carreira, com o provimento e o concurso. O que é importante? O que nós precisamos observar aqui? Vejam só. Artigo 182. Os cargos do Ministério Público da União, salvo os de Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, são de provimento vitalício e constituem as carreiras independentes de cada ramo, tá? Então é aquilo que eu tenho comentado sempre com vocês. Na verdade, não é um cargo em si, mas uma função de chefia, mas um cargo que não está na estrutura, uma chefia que não está na estrutura da carreira de cada ramo do Ministério Público da União. Nós já vimos isso. Se eu falo do Ministério Público Federal, cargo inicial, Procurador da República. O de último nível, Subprocurador-Geral da República. Falei do Ministério Público do Trabalho, Procurador do Trabalho. O de último nível, Subprocurador-Geral do Trabalho. Falei do Ministério Público Militar, Promotor da Justiça Militar, o cargo inicial. O de último nível, Subprocurador-Geral da Justiça Militar. E falei do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, cargo inicial, Promotor de Justiça Adjunto, tá? E o de último nível, o Procurador de Justiça, tá? Então percebo que mais uma vez a lei complementar, ela exclui das respectivas carreiras, tá? Em si, o cargo de Procurador-Geral, porque na verdade não é um cargo em si, e sim, na verdade, uma função, o exercício de uma função de chefia do respectivo ramo do Ministério Público da União, tá? 183. Os cargos das classes iniciais serão providos por nomeação, em caráter vitalício, mediante concurso público específico para cada ramo. Concurso para Procurador da República, ingressar no Ministério Público Federal. Concurso para Procurador do Trabalho, para ingressar no Ministério Público do Trabalho. Concurso para Promotor da Justiça Militar, inicial no Ministério Público Militar. E concurso para Promotor de Justiça Adjunto, no caso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? A partir do momento que eu sou aprovado no concurso, eu vou tomar posse, tá? E aí, passado aqueles 2 anos de estágio probatório, eu vou adquirir a vitaliciedade, conforme dispõe a Constituição da República. Nós já estudamos isso. E o artigo 184, ele vai repetir justamente o mandamento constitucional. Vejam só. A vitaliciedade somente será alcançada após 2 anos de efetivo exercício, tá? Não se esqueçam lá da garantia da vitaliciedade no artigo 128, inciso 1º, a linha A da Constituição da República, tá? 185. É vedada a transferência ou aproveitamento dos cargos do Ministério Público da União, mesmo de um para outro de seus ramos. Então, se eu sou o Procurador da República, eu não posso fazer permuta, por exemplo, com o Procurador do Trabalho, tá? Então, tem que lembrar que as carreiras são totalmente separadas e é vedada a transferência ou aproveitamento nos cargos do Ministério Público da União, mesmo de um para outros de seus ramos, tá? Diferente do servidor, né? A lotação do servidor, ela é genérica, ele faz concurso para o Ministério Público da União como um todo, tá? Do concurso para membro, tá? De cada um dos ramos do Ministério Público da União.
Artigo 186. O concurso de provas e títulos para ingresso na carreira do Ministério Público da União terá âmbito nacional, destinando-se ao preenchimento de todas as vagas existentes e das que ocorrerem no prazo de eficácia. Tá? Parágrafo único. O concurso será realizado obrigatoriamente quando o número de vagas exceder a 10% do quadro respectivo e facultativamente a juízo do Conselho Superior competente. Marquem o parágrafo único do artigo 186. Questão típica de concurso, já chegou inclusive a ser cobrada no concurso, tá? Para servidor do MPU, apesar de não ser, né, uma questão muito pertinente aí aos servidores, muito comum em concurso para servidores, isso já foi cobrado, tá? Então não se esqueçam, ó, o concurso para membro em cada um dos ramos do MPU, ele será realizado obrigatoriamente quando o número de vagas exceder a 10% do quadro respectivo e facultativamente a juízo do Conselho Superior competente, tá? Então pensemos, são duas opções, facultativamente, a juízo do Conselho Superior competente. Lembrem-se que a homologação do concurso, tá, é sempre do respectivo procurador-geral, mas quando atingir 10% do quadro respectivo, o número de vagas, né, atingir 10% do quadro respectivo, é obrigatória a realização do concurso. Artigo 187. Poderão inscrever-se no concurso bacharéis em direitos há pelo menos 2 anos de comprovada idoneidade moral. Ó, essa regra presente no artigo 187, ela é discutível. Por que ela é discutível? Porque nós temos hoje o mandamento da Constituição. O que nos diz o artigo 129, parágrafo 3º da Constituição da República? Que o concurso público de provas e títulos com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil vai exigir do bacharel em direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Tá? Então tem que lembrar que a atividade jurídica é aquela atividade privativa de bacharel em direito. Só que hoje essa atividade jurídica ela está sendo, né, exigida quando dá posse. Então, quando eu tenho a posse do respectivo membro, quando ele vai ser nomeado e vai tomar posse, ele tem que apresentar os 3 anos, comprovar os 3 anos de atividade jurídica. É a resolução, o regramento do Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Aí surge a seguinte discussão. Continua existindo a aplicação do artigo 187? Tá? Eu posso ter, então, assim, para me inscrever, eu tenho que ter pelo menos 2 anos, né, enquanto bacharel em direito. E para tomar posse, ser nomeado e tomar posse, eu tenho que apresentar no mínimo 3 anos de atividade jurídica, tá? Existe entendimento nesse sentido, como existe também entendimento contrário, falando que, na verdade, eu tenho que observar tão somente hoje em dia o no mínimo 3 anos de atividade jurídica, conforme o artigo 129, parágrafo 3º da Constituição da República, tá? Não acredito que o examinador venha a fazer uma questão abordando 187, mas se ele, porventura, abordar, falar assim, ó, o concurso, poderão inscrever-se no concurso bacharéis em direito há pelo menos 2 anos de comprovada idoneidade moral. De todo, não está errado. Por quê? Eu posso ter essa interpretação? Sim. Para inscrição no concurso, eu tenho que ter pelo menos 2 anos enquanto bacharel em direito, e para tomar posse, para ser nomeado e tomar posse, conforme resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, eu tenho que apresentar os 3 anos de atividade jurídica, no mínimo 3 anos de atividade jurídica, tá? É uma questão controversa, como eu estou chamando a atenção para vocês, tá? Na minha opinião, se o examinador for fazer alguma questão, ele vai pegar o texto da Constituição, a regra da Constituição e fazer uma questão com a regra da Constituição em si. Porém, se vocês encontrarem o artigo 187, tá? Interpretem ele aí de acordo com as outras alternativas, de acordo com a questão de concurso, para tentar, né, perceber qual foi a intenção do examinador, tá? Será que ele interpreta dessa maneira? Será que ele acha que para fazer a inscrição tem que ter 2 anos enquanto bacharel em direito, tá? 2 anos de formado. Ah, e para ser nomeado e tomar posse, cumprir o mandamento constitucional, ter no mínimo 3 anos de atividade jurídica, né? Até porque eu posso ter um concurso que seja mais longo, onde dê tempo, né, dele ter aí, né, 2 anos enquanto bacharel em direito no mínimo, e quando for nomeado, quando for tomar posse, ter os 3 anos de atividade jurídica, tá? Bem, questão controversa. Vamos ver o que acontece nas provas aí de uma maneira geral. Acredito que a cobrança seja com foco na Constituição e não no 187. 188. O concurso obedecerá ao regulamento elaborado pelo Conselho Superior competente, observado o disposto no artigo 31. Nós já vimos isso, né? É competência do Conselho Superior respectivo elaborar o regulamento, né, de cada um dos concursos aí. 189. A comissão de concurso será integrada pelo Procurador-Geral,
seu presidente, por 2 membros do respectivo ramo do Ministério Público e por um jurista de reputação ilibada, indicados pelo Conselho Superior, e por um advogado, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, atenção, ó, marquem um 189. Como é a composição da comissão de concurso? A comissão de concurso ela é composta pelo procurador-geral respectivo, um membro que vai presidir, por 2 membros do respectivo ramo do Ministério Público e por um jurista de reputação ilibada. Mas, 4 ao todo aí, ó. E lembrando que os 2 membros mais o jurista serão indicados pelo Conselho Superior respectivo. E, além disso, por um representante, um advogado, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu tenho ao todo 5 membros, tá? Falei da comissão para concurso, vamos esquematizar aqui, como sempre, tá? Falei da comissão de concurso, ó. Então, ó, comissão de concurso, tá? No âmbito aí de cada um dos concursos, isso mesmo, comissão de concurso, no âmbito de cada um dos ramos do Ministério Público da União, tá? Eu tenho o respectivo procurador-geral, mais 2 membros do respectivo Ministério Público, tá? Além disso, um jurista, tá? Então aí eu tenho um jurista e, além disso, um advogado, tá? Lembrar que esses 2, aliás, esses 3 aqui, ó, o jurista e os membros do Ministério Público, são indicados pelo Conselho Superior respectivo, tá? E esse advogado aqui, como não poderia deixar de ser, ele vai ser indicado, pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, cuidado, a típica questão de concurso, eu tenho ao todo 5 membros, tá? Então, 5 membros aí na comissão de concurso. O pincel tá falhando aqui, ó, mas dá para vocês enxergarem aí 5 membros na respectiva comissão de concurso, tá? Cuidado com o 89, ó. A comissão de concurso será integrada pelo procurador-geral, seu presidente, por 2 membros do respectivo ramo do Ministério Público e por um jurista de reputação ilibada, indicados pelo Conselho Superior, e por um advogado, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Não se esqueça, ó, a indicação é pelo Conselho Federal da OAB, tá? Então, o Conselho Federal da OAB é quem faz a indicação. 190, artigo 190. O edital de abertura do concurso conterá a relação dos cargos vagos com a respectiva lotação e fixará para as inscrições prazo não inferior a 30 dias, contados de sua publicação no Diário Oficial. Regra muito interna, não acredito numa cobrança a respeito disso não, tá? 192. O procurador-geral competente, ouvido o Conselho Superior, decidirá sobre a homologação do concurso dentro de 30 dias, contados da publicação do resultado final. Marquem 192. Nós já estudamos isso na competência dos procuradores gerais. Quem homologa é o procurador-geral. E ele tem um prazo para isso, tá? Do resultado final dentro de 30 dias. Então, ó, o procurador-geral competente, ouvido o Conselho Superior, decidirá sobre a homologação do concurso dentro de 30 dias, contados da publicação do resultado final. 193. O prazo de eficácia do concurso, para efeitos de nomeação, será de 2 anos, contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma vez pelo mesmo período. Mesma regra que nós estudamos na Constituição, lá no artigo 37 da Constituição, tá? Então, 2 anos, vai ser um concurso de 2 anos, podendo ser prorrogável por mais 2 anos, tá? Então, percebam aí, que a própria Lei Complementar número 75 já colocou como sendo o prazo máximo previsto pela Constituição. 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. 194. A nomeação dos candidatos habilitados no concurso obedecerá à ordem de classificação. Óbvio. Parágrafo 1º. Os candidatos aprovados na ordem de classificação escolherão a lotação de sua preferência na relação das vagas que, após o resultado do concurso, o Conselho Superior decidir que devam ser providas inicialmente, Então, perceba, o concurso é nacional. Então, vamos supor, estou fazendo concurso para Procurador da República, tá? Então, dentre as vagas existentes lá no edital, de acordo com a ordem de classificação, eu tenho as escolhas. Quem passar em primeiro lugar, em regra, escolhe o melhor lugar. E assim por diante, tá? Então, a gente tem que lembrar
que cada ponta e cada colocação sempre faz diferença nesse sentido com relação, né, à respectiva localidade de atuação. Parágrafo 2º, o candidato aprovado poderá renunciar à nomeação correspondente à sua classificação antecipadamente ou até o termo final do prazo de posse, caso em que o renunciante será deslocado para o último lugar na lista dos classificados. Então vamos supor, né, eu fui convocado ali para assumir, para ser nomeado, tá certo? Aí eu olho qual que é a vaga existente, nenhuma daquelas vagas existentes me interessa, não vale a pena, né, por conta de questões particulares, pessoais, enfim, né, qualquer tipo de coisa nesse sentido. Então eu posso rejeitar, mas a partir do momento que eu rejeito, eu vou lá para o final da lista, né? E corro o risco de não ser mais convocado, não ser mais chamado, né, ao longo de período de validade do concurso. É um risco que a respectiva pessoa corre, tá? Mas percebam, ó, o concurso é nacional, tá? Surgindo ali tem as vagas do edital, naturalmente quem passa em primeiro lugar tende a escolher o melhor lugar dentre as vagas existentes e assim por diante, tá? Então existe essa regulamentação, o concurso não é por estado, tá? O concurso ele é um concurso nacional e aí eu tenho que observar quais são as vagas existentes, ok? Bem, com isso a gente finaliza essa parte referente, né, ao provimento, ao concurso, né, sobretudo. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar de posse e exercício e de estágio probatório, questões também comuns no concurso para membro do Ministério Público, tá? E depois nós vamos dar um salto, a gente não vai estudar promoções em si, basta lembrar das regras da Constituição da República, eu vou aplicar as mesmas regras da promoção do Poder Judiciário no artigo 93, inciso 2º e inciso 3º da Constituição, aos membros do Ministério Público, com as devidas adaptações. Então é raríssima a questão sobre promoções, tá? Nós vamos pular promoções e depois retomar em outros pontos aí dessas disposições estatutárias especiais, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro então, falando de posse e exercício e também de estágio probatório. Obrigado e até lá.